Oi pessoal, eu vou explicar para vocês como montar um processo de compra do tipo licitação no Sysplan. É aquele processo onde a gente vai precisar de no mínimo 3 cotações, né, para compor o preço estimado do processo, ou então pode ser também uma cotação de uma outra ata, conforme prevê a IN 05 do Ministério do Planejamento. Então, primeiro passo após acessar o sistema, você vai vir aqui em processo de compra, selecionar o planejamento do ano corrente. Aqui são listados todos os processos já existentes, então você vai criar um novo processo. Nessa tela é onde a gente vai selecionar o item desejado. Então, você vai lá montar um pregão de determinado objeto. O primeiro passo é procurar, seja através do nome, ou da descrição, ou da conta aqui, qual que é o item que você vai querer. Para facilitar, vamos pegar aqui, por exemplo, esses dois toners aqui, ó. Selecionei eles, vou incluir eles no processo. Na próxima tela é me pedido aqui o número do processo. Eu vou colocar uma máscara que vai ser preenchida depois, selecionar o tipo de modalidade. No caso aqui eu vou selecionar pregão, mas poderia ser uma dispensa, por exemplo, que também depende de cotações. Por enquanto eu vou selecionar pregão para ficar mais didático. Objeto, aquisição de toner para a Copeves. A justificativa, cada objeto vai ter sua justificativa pertinente. E aqui embaixo são mostrados os dois itens que eu selecionei. Pode ser que eu esteja fazendo um pregão específico para o meu campus. Então, é importante eu visualizar aqui, ó, se os itens são do meu campus ou são de vários campos. Por exemplo, se a gente pegar alimentos para animais, não tem lógica eu fazer um pregão para todos os campos do IFMG, por causa do frete na entrega. Então, eu teria que vir aqui e excluir, por exemplo, se tivesse algum item que era de Bambuí, São João, eu poderia excluir para fazer um pregão específico para determinada localidade. Nesse caso aqui eu vou deixar como está. E esse campo multiplicador, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar a quantidade planejada e multiplicar. Então eu vou colocar aqui um 2, ó. Vocês vão ver que vai ser registrado no processo 36, que é o dobro do que foi planejado. Vou confirmar a adição nos itens. E agora o processo está criado. Aqui estão listados os itens do processo. O que eu vou fazer agora? Ir para a próxima etapa aqui do fluxo do processo, que é a cotação. Então, sempre que eu for andar as etapas aqui, eu tenho que vir nessa abinha aqui, ó, de finalizar a etapa e dar um encaminhamento. Então, encaminho para cotação. Vou colocar que não é preciso refazer o fluxo, porque eu estou aqui no início. Se eu quisesse, por exemplo, eu estivesse nesse passo e fosse necessário mandar para o primeiro passo aqui, por exemplo, eu teria que marcar para refazer o fluxo. Então, eu vou enviar para a etapa de cotação, finalizar. Nessa etapa aqui, ó, você já pode atribuir para alguém. Então, por exemplo, eu posso atribuir aqui para Betânia realizar a cotação. Nesse exemplo aqui, eu mesmo vou realizar a cotação, vou atribuir a mim mesmo e vou vir aqui nessa aba de itens do processo. Como tem dois itens aqui, o que é o primeiro passo? Você montou o processo de compra e precisa buscar a cotação no mercado. Então, para te auxiliar, você pode, por exemplo, gerar solicitação de compras aqui com a descrição detalhada e encaminhar, seja por e-mail ou levar até o fornecedor já a descrição detalhada do item. Como aqui é um exemplo, né, eu separei 3 arquivos aqui, supondo que eu já tenha cotação, e vou vir anexar eles aqui. Ó. Então, vou adicionar anexo, um orçamento, então vou colocar cotação da empresa X, cotação da empresa X dos itens 1 e 2. Vou escolher o arquivo, processo exemplo, vai ser o orçamento 1, confirmo a adição, vou fazer isso para as outras duas empresas que eu peguei orçamento. Então, tá aqui, orçamento da empresa Y, itens 1 e 2. E adicionar o último e terceiro orçamento.
essa descrição é uma descrição para você mesmo conseguir identificar esses anexos depois. Então, é de acordo com o que for mais didático aí para você poder estar montando esse processo. Vou lá selecionar o último orçamento, confirmei. Então, estão os 3 orçamentos aqui dentro do processo. O que eu vou ter que fazer agora? Vou voltar aqui na tela do processo, vocês vão ver que os itens estão em cotação. Então, aqui, ó, esse em cotação, o que eu preciso fazer? Vim aqui e informar de forma tabulada os orçamentos. Então, para o item 1, eu vou vir aqui e adicionar um novo orçamento. Então, eu vou selecionar o fornecedor que eu fiz cotação, vamos supor que é DSJ Londrina, a data do orçamento, a validade do orçamento e o preço. Vou colocar aqui R$500 e essa DSJ aqui Londrina é a empresa X, cotação da empresa X, itens 1 e 2, confirmo. Então, para o item 1 do processo, eu já adicionei um orçamento, vou adicionar outro orçamento de outra empresa, coloco aqui a validade do orçamento, vou colocar que esse orçamento foi de R$600, é da empresa Y. Então, já coloquei 2 orçamentos para o item 1, vou colocar mais um orçamento. Validade, preço R$700. E é da empresa Z. Ok, para o item 1, então, eu já coloquei 3 orçamentos, estão os 3 aqui. E eu vou falar aqui, ó, vou utilizar esse orçamento selecionado para a cotação do processo. Então, com isso, eu informo que o meu preço estimado foi com base nesses 3 orçamentos. Voltando para o processo, já fala aqui, ó, cotação concluída. Então, agora, o que eu vou realizar? A cotação, né, a tabulação dos dados do segundo item. Então, aqui, ó, no item 2, eu vou vir aqui novamente e adicionar o orçamento da empresa DSJ Londrina, a primeira que eu fiz cotação. Coloco uma data de validade, esse orçamento aqui é de R$300. Vou fazer uma coisa diferente agora. Supondo que eu consegui só um orçamento, o que eu vou ter que fazer? Justificar aqui, por que eu não consegui 3 orçamentos? Eu poderia, por exemplo, informar orçamento com base no pregão 25 de 2016 da UASG 11111. Então, aqui, ó, coloquei que é um orçamento de um pregão. A instrução normativa 5 me permite isso, né? Permite que eu use um único orçamento de ata para servir como estimativa de preço. Então, coloquei isso aqui, é o único orçamento que eu consegui e vou utilizar ele para compor o preço estimado do processo. Então, cotação concluída aqui, eu já posso vir no acompanhamento de processo e encaminhar para o próximo passo, que é a autorização. Então, encaminho para autorização. Não quero refazer fluxo nenhum e encaminho ele para o próximo passo. Agora já está em outra alçada. Como vocês viram, foi praticamente um passo de anexar os orçamentos, né, os arquivos do orçamento. E aqui, em cada item, você tem que fazer a tabulação do orçamento físico que você pegou, né, do orçamento encaminhado pelas empresas ou que você encontrou em ata. Então, quando você gerar solicitação de execução de compras aqui, ela já vai considerar o valor médio dos orçamentos informados, tá, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida, entrar em contato.